3. Eclesiastes, capítulo 3. Para a nossa reflexão nesta noite. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: há um tempo certo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Amém, igreja? E nós possamos ficar com essa palavra em nossos corações, sabendo que há um tempo, como nós acabamos de ler aqui, há um tempo certo para todas as coisas. Que nós possamos entender qual é o tempo que o Senhor ele tem permitido de nós estarmos passando nesta noite. Talvez o seu tempo hoje é de chorar, continue chorando porque a vitória virá. Talvez o seu tempo hoje é de estar sorrindo, se alegrando, continue se alegrando na presença do Senhor. Porque Deus, como nós acabamos de ver aqui, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Ele tem um tempo certo para te abençoar. Ele tem um tempo certo para fazer cessar na sua vida as aflições que muitas das vezes te incomodam, as aflições que muitas das vezes te colocam para baixo, os momentos de adversidade, as lutas que vêm sobre a sua vida. Mas há um tempo certo, determinado por Deus, para que você possa receber do Senhor a sua vitória. E que verdadeiramente nesta noite nós possamos confiar mais e mais nesse Deus e saber que Ele está no controle das nossas situações e saber que nada foge do controle dele. Ele cuida de nós com certeza e no momento certo a vitória virá na sua vida. Amém, igreja? Continuaremos louvando ao Senhor e que você também possa nesta noite abrir o seu coração, se alegrar e juntamente conosco louvar a esse Deus, agradecer a esse Deus, porque foi para isso que nós saímos dos nossos lares e viemos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, igreja? Então se alegre na presença desse Deus maravilhoso. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
Sei que perder é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Porque ele não se esqueceu de ti, não. Porque ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, descansa nele. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, espere em Deus, descansa nele. Espere em Deus, confia nele. Igreja, pode sentar. Muito obrigada, Deus, por mais essa noite, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá para estar na sua casa, louvando e agradecendo, Senhor. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um nesse lugar. Que o Senhor possa estar transformando, Deus, a vida de cada um. Que cada um aqui, meu Deus, possa estar com seu coração aberto para receber aquilo que vem de ti. Obrigada pelos louvores, obrigado pela vida do ministério de louvor. Obrigado, meu Deus, pela vida do pastor, pelo seu ministério, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando essa casa. Que o Senhor continue abençoando esse local, meu Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um que está nesse lugar. Mais uma vez eu lhe agradeço, meu Deus, por essa noite. Que o Senhor possa estar, meu Deus, nos usando da forma que o Senhor quer. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez. Essa oração que a gente faz, desde já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a paz, irmãos. A igreja pode se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias em João 3. A gente, na parte da manhã, a gente está falando sobre esse exemplo, sobre chamar para nós mesmos a responsabilidade. É claro que nós temos que chamar a responsabilidade para a gente, porque eu tinha um dizia do pastor Fabiano, que ele falava assim: você é o melhor ou o pior outdoor da sua igreja. Ou seja, a nossa vida, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos, vai dar norte para a vida das pessoas. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pregamos, da maneira que nós vivemos, vai trazer a diferença e vai fazer as pessoas quererem saber o que nós temos, aonde nós viemos, o que nós recebemos. E essa palavra dá mais ou menos um norte para aquilo que nós temos que ter para poder as pessoas olharem a gente e ver Jesus. Amém? João 3, a partir do versículo 14. Amém. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Essa mensagem, como faz alusão a Moisés, quando as pessoas eram picadas, pela serpente, e Moisés levantou uma serpente, era de bronze, a serpente? Era de bronze, e todo aquele que era picado e olhava para a serpente era curado. E Jesus faz uma alusão a isso, ele chama esse exemplo porque ele é o norte da nossa vida. Toda vez que nós olhamos para Jesus, a gente tem como seguir, tem um caminho a seguir. Porque é verdade que nós temos que ser exemplos, mas muitas vezes nós falhamos nesse exemplo. E pelo menos até a pessoa chegar aqui dentro, nós temos que mostrar esse norte, e esse norte é Jesus. Toda vez que nós olhamos para ele, nós sabemos aquilo onde estamos errando ou aquilo que estamos acertando e procuramos melhorar a cada vez mais na nossa vida. Porque ele se colocou naquele lugar por duas coisas, não só para nos salvar, mas para termos nele um intermédio, para chegarmos a Deus, assim como
Antigamente era muito difícil uma pessoa chegar diretamente a Deus. Nosso Senhor Jesus, ele morreu na cruz exatamente para isso, para nos dar o norte e nos dar o intermédio. Amém, irmãos? Nós vamos estar levantando mais uma palavra de oração, uma oração de agradecimento, e de irmão Marli que esteja orando nesse momento. Chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, estar ao seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. O pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo
estamos mais uma vez aqui, na tua casa, na tua presença, quando estamos, ó Deus, prestando esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós queremos pedir uma bênção especial para aqueles que se encontram aqui, ó Deus, que se dispuseram a estarem aqui nesta noite, para com o mesmo desejo em seu coração, estarem louvando o Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor esteja recebendo, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possamos estar cada dia, cada vez mais, ó Deus, com esse desejo e procurando, Deus, estar sempre próximo do Senhor. Obrigado, Deus, por este momento aqui na tua casa, porque nós sabemos que esse momento é um momento único, e é um momento em que o Senhor nos concede essa oportunidade. É um momento em que nós temos, ó Deus, o prazer de estarmos aqui. Por isso, Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade. E te pedimos, ó Deus, para que o Senhor esteja nos capacitando, cada um que aqui se encontra, ó Deus, que esteja, ó Deus, trabalhando para o Senhor, que esteja trabalhando para o Rei, que nós possamos, ó Deus, estar fazendo melhor, que nós possamos, ó Deus, ser capacitados por Ti.
gente vai estar fazendo um momento ofertório. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Malaquias. Malaquias 3. A partir do versículo 6. A gente vai estar abrindo hoje voltar ao trabalho que os diáconos tinham na igreja e a gente tinha largado de mão, que é a campanha do alimento como oferta. E esse alimento ele não vai ficar restringido só ao quilo, e sim a materiais necessários para serem montados na cesta básica. Não só arroz, não só feijão, não só sal, não só açúcar, ou angu, não fubá, não só o fubá, mas também papel higiênico, sabonete, pasta de dente, caixa de fósforo, porque nem todo mundo tem fogão automático também. E aquilo que os irmãos tiverem sobrando em casa, ou tiverem no seu coração, de trazer, a partir do dia de hoje, nas quartas e nos domingos, a gente vai estar fazendo essa campanha. Como o Walter do trabalho, e aqui diz muito sobre isso, sobre aquilo que tem que se ter na casa do Senhor para que não falte alimento, nem na casa dele, nem na nossa casa, porque nós sabemos que se tem na casa do Senhor, na nossa casa também não vai faltar. E isso não abole os nossos dízimos e as nossas ofertas em espécie. Isso só é aquilo que o pastor falou no dia de hoje. Aquela semente que muitas vezes a gente deixa guarda tanto que ela chega a apodrecer. E a semente que apodrece, ela não tem validade para nada. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, irmãos? Amém. Façamos prova do Senhor. Ele pede um desafio, então vai desafiarmos ele. Então façamos prova. Amém? A gente vai estar dando um louvor. Os irmãos vão estar com a oportunidade de trazer seus dízimos e suas ofertas, e logo após a gente estar passando a palavra ao pastor.
passando a palavra ao pastor. Estará orando pelos dízimos, pelas ofertas e estará com a palavra. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor tem sido presente sobre nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. O Senhor tem derramado a tua graça sobre cada um dos teus filhos que estão na tua casa. Amém. Nós somos agradecidos pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder ofertar, de poder dizimar na tua casa. Mas te agradecemos mais ainda porque acreditamos que o Senhor tem e vai continuar despertando o desejo no coração dos teus filhos de contribuir para que cada um daqueles que passam por dificuldades possam ser assistidos, Senhor Deus, por meio, Senhor Deus, da campanha do quilo na tua casa. Que vidas, que almas sejam alcançadas, famílias sejam abençoadas para a glória e louvor do teu santo nome. Seja com nossas vidas, seja com a vida daqueles que nos visitam, que tenham todos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite mais uma vez. Assim como o Senhor já vem falando por meio das orações, da palavra, da adoração, mas damos ao Senhor nesta noite toda a liberdade, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, conforme nós sempre oramos, Senhor. Falar não aquilo que queremos ouvir, não aquilo que precisamos, mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário para nossas vidas. Pois a tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações e nos esquadrinha. Por isso damos ao Senhor nesta noite toda a liberdade, para que o doce e amado Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz a todos. Uma noite abençoada, uma noite de vitória a cada um dos irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra que se encontra em Evangelho de João. E essa palavra, na verdade, ela entra em conformidade ao que vocês acabaram de cantar ao Senhor nessa hora. O cântico, aonde fala, era eu. Esse cântico, não sei se vocês perceberam, mas esse cântico ele fala sobre um homem chamado Barrabás. João capítulo de número 19. Deixa eu começar a ler, na verdade, capítulo 18, versículo de número 38. E aí depois a gente entra no 19 para que vocês possam ter esse entendimento. Veja que ele vai começar a dizer assim: que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse: isso, e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucificai-o, crucificai-o. Mas Pilatos lhe respondeu:
levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Agora preste atenção no versículo de número 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Vocês conhecem o contexto dessa palavra? O momento da crucificação do Senhor Jesus. E veja que nesse exato momento se antecede algumas coisas. E o Evangelho de João, na verdade, ele traz todo um conteúdo de história dos acontecimentos da vida de Jesus até o momento da sua crucificação. Mas se nós fôssemos voltar alguns pontos atrás da leitura da palavra, a gente vai começar a entender para exatamente, volta o versículo de número 7, para a gente entender o versículo 7, aonde diz: os judeus, o povo de Deus, ele diz assim: nós, veja que é o povo de Deus que está falando. O povo de Deus, Pilatos, ele fala assim: olha, eu não tenho nenhuma acusação contra esse homem. Contra ele eu não tenho acusação nenhuma. Por mim, eu solto ele. Mas no capítulo de número 18, nós lemos que o povo fizeram uma escolha. Ao invés de soltar Jesus, por não haver nenhuma acusação contra ele, o povo grita: não, tem que crucificar. E nós queremos que solte quem? Barrabás. Então veja que Pilatos, ele insiste em conversar. Mas por que essa insistência de Pilatos? Pilatos era uma pessoa boa? Não, tinha falhas, tinha erro, foi omisso, estava perto da salvação, estava perto, mas decidiu ficar longe por meio das suas atitudes. Mas no versículo de número 8, o Pilatos, ele vira e fala assim, ainda mais amedrontado. Ele ficou amedrontado. Mas por que Pilatos ficou amedrontado? Porque na verdade, lá em Mateus, a gente vai ver que no capítulo de número 27, no versículo de número 19, a mulher de Pilatos, ela tem um sonho e vira para Pilatos e vai falar exatamente o seguinte: olha, eu tive um sonho e Deus falou comigo. Consegue colocar? Veja, estando Pilatos sentado no tribunal, ele estava ali, é o mesmo texto, porém, aqui no Evangelho de João, ele não traz esse fato, não narra esse momento. João não quis narrar, mas o mesmo contexto. Mateus, ele fala que Pilatos, ele estava no tribunal, ele estava sentado na condição de juiz, julgando a Jesus, mas num determinado momento entra a mulher de Pilatos, diz: sua mulher lhe enviou uma mensagem, ou seja, ela estava ali e ela fala, manda transmitir, e diz assim: ó, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Veja que a mulher de Pilatos está falando. Olha o alerta que ela está trazendo. Não se envolva. Ou seja, quem está tramando isso são os sacerdotes, são os soldados, é o próprio povo deles, são os judeus. Então, não se envolva nisso. Já que você está julgando como juiz, já que você não vê acusação nenhuma sobre ele, você não vê falha nenhuma, então não se envolva. Porque ela está dizendo que em sonho ela sofreu
a mulher de Pilatos, ela foi visitada por Deus, e em sonho ela diz que ela sofreu, porque ela sentiu, literalmente podemos dizer, na pele, o sofrimento de um justo. Não era necessário. Então voltamos lá em João, no 19, versículo 8. Então veja que, ao ouvir isso, que é esta narrativa que nós lemos, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Literalmente entra em pânico agora. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu tentei atribuir uma sentença sobre ele, açoitar, e logo depois soltar, para não dizer que eu não fiz nada, que eu não dei atenção. Pilatos estava preocupado agora em dar atenção ao que as pessoas poderiam falar dele. Um homem, um imperador, um governador, mas tinha que julgar. E aí no versículo 7 que nós lemos, diz exatamente isso. E vocês precisam ter isso gravado no seu coração. Não é Pilatos, mas o texto diz que é o povo de Deus. Os judeus insistem. E eles dizem o quê? Temos uma lei. E de acordo com essa lei, Jesus deve morrer. O povo de Deus é que está falando. Jesus tem que morrer. Porque nós temos uma lei. E se Pilatos chegasse e perguntasse: qual é essa lei? Por que devemos levar esse homem que não tem acusação comprovada? Por que devemos crucificar? Coloca lá então em Levítico de número 24. Levítico 24, versículo 14. Versículo 14, depois versículo 15. Veja só. Levem o que blasfemou para fora do acampamento. Todo aquele que o ouviram, colocaram as mãos sobre a cabeça dele. E a comunidade toda apedrejará. Por quê? Volta lá, rapidinho. Por quê? Porque ele blasfemou. Porque blasfemou contra Deus. Então toda a comunidade, todo o povo vai sentenciar. E qual é a sentença? Apedrejamento. Aí o versículo 15 diz assim: diga, veja aqui a lei mosaica, Deus falando para Moisés: diga aos israelitas que se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Se alguém amaldiçoar, veja aqui o que o povo judeu estava falando lá em João capítulo 19, versículo número 7, fala, os judeus falam: nós temos uma lei. Ou seja, eles estão lembrando a Pilatos a lei mosaica que Deus tinha dado a Moisés. E se alguém blasfemou, veja que a acusação que eles estão dando a Jesus: blasfêmia. E nós sabemos que há um pecado que não tem perdão. Qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que é exatamente isso que o povo estava querendo atribuir a Jesus, dizendo que o Filho de Deus, a Trindade, tinha cometido um pecado contra ele mesmo. Que loucura! Blasfemar contra si mesmo. Mas por que isso? Porque em João capítulo de número 8,
começa o Senhor Jesus a ir para a sinagoga para ministrar uma palavra, mas no meio do caminho, era um sábado, Jesus encontra quem? Uma mulher adúltera. E aí Jesus, ele vai e perdoa o pecado daquela mulher. E aí ele fala, calma aí, quem é ele para perdoar pecado? Ele está assumindo o lugar de Deus, de Yahvé, e perdoar pecado no sábado, além de se intitular Deus, ainda transgride a lei de Deus, sábado. E eles queriam apedrejar essa mulher. Então veja que eles começam a questionar. Mas aí quando a gente ainda no capítulo de número 8, quando a gente vai lá para o versículo de número 59, Jesus agora ele entra na cidade, Jerusalém, e há uma festa chamada Festa das Luzes, ou Hanukkah. E aí Jesus ele começa a falar para os judeus, e ele diz assim: eu sou a luz do mundo, a luz que o mundo precisa. O povo agora fica revoltado, porque Jesus, ele começa a dizer que ele é, e só uma pessoa poderia dizer que ele é, o grande eu sou. E aí agora o povo começa a ficar mais ainda revoltado. Como pode ele dizer que ele é a luz do mundo, a luz que o mundo precisa? Só um é o Pai. E a revolta continua. Mas quando a gente sai do capítulo 8, a gente entra no capítulo de número 10, a gente vai ver ainda o Jesus, ele fala o que no capítulo 10? Que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus ele começava agora a exortar aqueles sacerdotes, os fariseus, aquelas pessoas que estavam roubando o coração das ovelhas. E ele fala: eu sou. E agora fica mais ainda revoltado. Como pode? Ele? Porque preste atenção, por que para os judeus isso era complicado de aceitar? Então vamos voltar lá, vamos para o início. Maria, ela recebe uma revelação, ela é visitada por um anjo, não é assim? E o anjo traz uma revelação para ela e diz que ela não poderia ficar, não se alarma, fica tranquila, fica calma, porque você vai gerar, e o que vai ser gerado de você não é fruto de homem, mas é do Pai. Você vai dar à luz aquele que vai salvar, o Messias, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aí veja aqui, esta é a revelação. Mas aí, automaticamente, o anjo, ele aparece novamente, só que agora para José, e fala: José, calma, Maria vai aparecer grávida, e fica tranquila, não houve traição, mas o que nela está sendo gerado vem de mim, é o Messias que vai sair dela. Então olha, não toque nela. O texto vai dizer que José, ele não toca em Maria. E mais ainda, veja só, o que José faz? Maria está grávida, e dentro de um contexto seria um auto de um escândalo não ser casada e automaticamente aparecer grávida. José, ele ia para proteger, veja só, para proteger, José faz o quê? Ele casa. Maria gravida, automaticamente dá a luz. Então Maria, para os judeus, Maria deu a luz a um filho de quem? José. Do carpinteiro. Só quem sabia era José e Maria, que tinham recebido a revelação. Para o povo judeu entender e aceitar que ele, o filho do carpinteiro, era o Messias, o prometido, era complicado.
porque eles não sabiam dessa revelação, ainda que houvesse uma promessa. Então veja aqui no capítulo de número 10, Jesus ele começa a dizer que ele é, e aí o povo revolta-se, mais uma vez. Quando a gente sai do capítulo de número 10, no capítulo de número 11, Jesus ele entra agora numa cidade, para ver aquele a quem amava, Lázaro, porque estava enfermo e iria morrer. Mas veja que quando ele está para entrar, quando recebe de Marta o comunicado que Lázaro estava doente e muito doente, João capítulo número 10, versículo de número 31, Jesus ele fala o quê? Vamos novamente para a Judéia. Veja aí o versículo. Aí diz assim, ó, novamente os judeus pegaram em pedra para apedrejar. Mas Jesus, você vai voltar para lá? Os judeus pegaram pedra para te atacar. Quando você estava exortando, dizendo que era o bom pastor, agora você vai voltar novamente para quem te rejeitava. São os meus que precisam, eu não vou abandonar. E Jesus volta. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele é o Filho do homem. Jesus, o Filho do homem. E aí, é uma coisa que me chama muito a atenção. Vamos lá então. Mateus capítulo 16, versículo 17. Preste atenção agora. E abre agora o teu entendimento. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Jonas. Acho que é outra tradução para mim. Agora eu vou precisar de uma outra versão. Exatamente essa. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu. Bem-aventurado é quem? Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Calma aí, o texto está falando de quem? De Simão. Mas Simão, veja, o nome dele qual era o nome dele? Simão. O nome dele é Simão, mas era conhecido como Bar-Jonas. Bar-Jonas significa o quê? Bar, filho de. Correto? Bar, filho de. Então, Simão era filho de Jonas, Bar-Jonas. Vamos lá então, Mateus capítulo 10, versículo 46. Perdão, Marcos 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Quem estava na multidão? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Eu não sei o nome dele agora, mas a cidade sabia que ele era filho de Timeu, filho de Timeu. Esse homem que era cego, que ficava à beira da estrada, esmolando, se chamava, eu não sei, mas era filho de Timeu. Vamos lá então, Atos capítulo 13, versículo 6. Depois versículo 8 e versículo 10. Vamos lá, versículo 6. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, filho de Jesus. Jesus era como Alexandre, era como Antônio, era como Marcos e era como Lucas. Jesus era um nome comum. Jesus era um nome singular, era um nome comum, não era um nome exclusivo. Mas esse mágico, falso profeta, ele se chamava Bar-Jesus. Versículo 8.
Mas resistiram-lhe animais, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Opa, calma aí. Então o nome daquele homem chamado Bar Jesus era Elimás, procurando apartar a fé do procônsul. Versículo 10. Disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Veja que está falando de um homem endemoniado chamado Bar Jesus, filho de Jesus. Só não era filho de Deus. Então vamos continuar mais um pouquinho. Atos capítulo 11, versículo 23, 24 e 25. O qual chegou e viu a dar graças a Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo. Olha o contrário agora, de fé. Muita gente se uniu ao Senhor por causa desse homem. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu a Antioquia. Mas versículo 4, capítulo 4, versículo 36, veja só, nós estamos falando de um homem que era quem? Barnabé. Barnabé então era filho de Nabé. Então veja só, então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, ele era filho de Nabé, mas o nome dele era José. Você está entendendo? Então vamos lá mais um pouquinho. Segura aí agora. Bota lá. João capítulo 18. Veja lá, João capítulo 18. Nós já lemos. Versículo de número 40. Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas quem? Barra? Então, peraí então. Você acha que ainda não entendeu? Filho de Ramais. Marcos capítulo 14, versículo 36. Vocês vão enjoar de ver Bíblia agora, né? Vamos lá. Depois a gente vai voltar ainda no 18, 40. Então, disse o quê? Opa, continua. Então disse: possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas... Opa, quem é que está falando isso? Jesus está falando isso. Jesus está falando o quê? Abba. Quem é Abba? Abba é Pai. Abba é... Vamos lá então, João capítulo 18, versículo 40. Vamos voltar novamente. Então, todos tornaram a clamar, dizendo: este não, mas Abás. Esse não, filho do Pai. Esse é filho do Pai, só que era um pai natural, um pai nascido de mulher, era um pai fruto de um relacionamento. Eu não quero esse. Esse não é o filho do Deus Altíssimo. Eu quero Jesus. Mas ele falava o quê? Não, Jesus. Eu não quero. Eu quero quem? O filho do homem. Eu quero o filho do Pai. Você já leu isso um monte de vezes. Deus tremendo. Abás. Filho Deus do Pai. Eles rejeitaram Jesus e optaram pelo homem. E isso não é diferente hoje.
Mas quem é que foi crucificado? Quem é que foi humilhado? Quem é que sofreu? Aquele lugar, lembra o hino que você cantou? Aquele lugar era meu, era para mim. Ou seja, Barrabás sou eu sou Barrabás, eu sou filho do Pai, eu sou fruto da carne, eu sou homem, eu sou nascido do pecado. Jesus não deveria pagar um preço por mim, ele não deveria sofrer. O lugar da morte de cruz era para mim, não para ele, mas por causa do amor, ele se entregou por amor a mim e a você. Mas aquela culpa, aquela sentença era para mim, era para Barrabás. Barrabás tinha que ir para a cruz. E não saiu uma palavra da boca de Jesus dizendo: eu não, ele. Mas um único filho foi entregue à cruz por amor de um homem cruel, um homem que inspirava ameaça para a cidade e para a sociedade, assassino. Mas veja que era um homem que estava preso, não tinha mais condições de viver em sociedade, um homem que tinha cometido pecados e crimes, podemos dizer, conjecturar ou hediondos, extremamente rejeitado pela sociedade. E aí o que acontece? Nesse exato momento, por causa das atitudes de um homem, filho do Pai, foi escolha dele. Eu confesso que eu estou a semana toda tentando descobrir o nome de Barrabás e eu não consegui achar. Nenhum historiador, nem Flávio José consegue citar o nome dele. Simplesmente assassino, o que a maioria dizem. Mas um homem que nasceu, cresceu e teve toda a oportunidade, mas ele fez uma escolha e ele foi infeliz na escolha, e por causa da escolha ficou longe da salvação. Um homem que tem um nome lindo, filho do Pai. Eu quando vi, eu falei: meu Deus, um homem que se chama filho do Pai. Ele não tinha qualquer nome. Você consegue dimensionar isso? Um homem que tem esse nome, chamado filho do Pai. Barrabás. Mas ele decidiu virar as costas para o Pai. E com todas as suas atitudes, fez com que ficasse longe da salvação. O filho do Pai poderia falar: ele não, eu é que vou. Mas não falou nada. E nós estamos fazendo o mesmo, colocando Jesus pendurado novamente no madeiro, por causa da minha, da sua e das nossas atitudes. O que ele fez para merecer isso? E ele vira para mim e para você nessa noite e fala assim: sabe qual é o teu nome? Teu nome não é Luciano, teu nome é filho do Pai. Só que você que vai escolher, você vai querer continuar sendo filho do Pai? Ou você vai querer ser filho de quem? Essa é uma escolha que todo mundo vai ter que fazer. E preste atenção, eu não estou querendo te comover, tocar no teu coração, nada disso. Eu só estou mostrando para você a palavra. Simplesmente, como eu falei, eu não vou quebrar um princípio que está na palavra. Barrabás é filho do Pai. Ele tinha um nome, ele tinha uma identidade. Ele não era qualquer um. Ele era uma pessoa para ser especial. Ele nasceu, ele cresceu como uma criança, mas as suas
sei uma coisa, a escolha foi dele. Porque eu tenho certeza que simplesmente o pai virou e falou: prenda meu filho. Não foi assim que aconteceu. Foi as escolhas dele. As nossas escolhas hoje estão nos colocando para longe de Jesus. Em Mateus, quando Jesus, eu acho que capítulo 3, Jesus, quando se aproxima de João Batista no Rio Jordão e vai se batizar, o Abba vira para aquele que nasceu de uma mulher, e aí ele fala assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho, em quem tenho prazer. Só que agora o triste é que o Abba não poderia falar isso de Barrabás. Eu tenho prazer, esse é o meu filho amado. Porque as atitudes daquele homem não lhe dava o direito de ser chamado filho amado, a quem eu tenho prazer. A grande questão é: e Deus? Será que Ele fala a mesma coisa para mim e para você hoje? Será que mediante todas as minhas atitudes, elas permitem com que Deus fale: este Alexandre é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Porque o nome pode ser bonito, Barrabás. E a gente sempre olha e lê a palavra como assassino, ladrão. Mas a gente esquece do nome. E como eu já falei para vocês, todas as vezes que a Bíblia ela faz questão de colocar um detalhe, é porque ali tem um tesouro. E Barrabás tem um tesouro. Só que ele rejeita. Porque ele preferiu tudo que o mundo poderia oferecer. As facilidades. A questão hoje é: e você? O que você escolhe hoje? Veja que todos eles, e a Bíblia, ela enaltece. Só teve um homem de todos os versículos que eu te mostrei aqui, que não teve o privilégio de ser honrado. Porque nós falamos de Bar-Jonas, nós falamos de Bartimeu, um homem que foi impactado pela graça de Deus, foi curado e seguiu a Jesus. Nós falamos de Barnabé, natural de Chipre, Antioquia. Paulo tinha prazer de ter aquele homem ao seu lado, um homem chamado José. E aí veja que é tão lindo que nem você lembrava que Barnabé se chamava José. Tu já leu isso 1 milhão de vezes, mas você nunca se atentou que Barnabé se chamava José. Não é verdade? Então veja que Barnabé, por que a Bíblia fala que ele é filho de Nabé? Porque valia a pena dizer de quem ele era filho. Valia a pena dizer de quem ele era pai, de quem era o seu pai. E o servo que ficava à beira do caminho pedindo esmola, filho de Timeu. Flávio José vai dizer que Timeu era um grande general, renomado. E a história ainda vai dizer que Flávio José ele coloca dizendo que Timeu, que filho de Timeu, ele foi cego porque os soldados perfuraram os seus olhos para que quando aquela criança crescesse não fosse habilidoso como o pai. Bartimeu. Temos, mas aí o texto agora narra a história de um homem chamado Elismar. Elismar, um homem que era Bar Jesus. E o texto só narra coisa ruim dele, só coisa terrível. Bar Jesus. Então, peraí. E se eu fosse perguntar, se antes de tudo que eu falei para você,
Se eu perguntasse para você, qual nome que você gostaria de ter? Bar Jesus ou Barrabás? Qual nome que você gostaria de ter? Com certeza você iria dizer para mim o quê? É óbvio, pastor, como os dois são 4, eu quero me chamar Bar Jesus. Só que veja o que filho de Jesus fez. E eu não estou falando de Jesus, filho de Deus, o Messias, não. Eu estou falando de um homem que ensinou para o seu filho a magia e corrompeu o coração dos filhos de Deus. Quer ser Barrabás ou Bar Jesus? Um homem que foi declarado coisas terríveis, e Barrabás, filho do Pai. Qual é a diferença nisso tudo? Para a gente poder concluir. A minha e as suas escolhas. Será que as suas escolhas hoje, de fato, diz que você é filho do Pai? Essa é a questão. Será que as suas escolhas hoje declaram, testificam quem é teu Pai? Hoje, qual é a resposta que você daria? Quem é seu Pai? E não adianta, porque todos nós vamos ter que dar essa resposta um dia. Quem é teu Pai? Não adianta a gente tentar fugir dessa pergunta, porque vamos ter que responder. Um homem que tinha que ser crucificado, um homem que teve o direito, como todas as crianças, mas escolheu o caminho. Um homem que poderia causar uma influência e um impacto muito grande no meio daquele povo, por se chamar Barrabás. Mas qual foi a escolha que ele fez? Permitir que Jesus pagasse uma culpa que não era dele. Todos nós vamos ter que escolher de quem queremos ser pai. Essa é uma pergunta que tem que ter resposta. Mesmo que você não queira responder isso agora, mas você vai sair daqui e você vai ter que dar essa resposta para você mesmo. Não é para mim, não é para a pessoa que te convidou, não é para ninguém. Você vai ter que responder para você mesmo. De quem você é filho? Porque filho de, todos nós somos. Todos nós somos. Essa é a questão. Mas filho de quem? Aí é que vai ser a diferença agora. Essa é a diferença. As minhas atitudes vai dizer de quem eu sou filho. Eu não posso fugir disso. As minhas atitudes vai dizer de quem eu sou filho. Por mais que o nome fosse bonito, Barrabás, filho do Pai, só que ele não era filho do Pai Altíssimo, ele não era filho do Messias, ele não era filho do grande eu sou, ele não era filho do bom pastor, mas ele era filho de simplesmente um homem, porque foi suas escolhas que determinou quem seria o seu pai. Ele estava perto, muito perto do seu irmão Jesus, o Filho do Altíssimo, porém ele escolheu um outro pai. Eu e você vamos ter que fazer essa escolha. E eu vou ser sincero para você, e não é fácil, porque você vai ter que dizer quem é teu pai.
Porque o teu pai é aquele que vai ter o prazer de te ensinar. O teu pai é aquele que vai falar para você: olha o que eu estou fazendo e faça o mesmo. É tão lindo quando nós olhamos a palavra. Jesus, ele vira, ele fala para a multidão o seguinte: o filho não pode fazer nada sem antes ver o pai fazer. E aí Jesus ia lá, ele curava, ele libertava, ele ressuscitava, e a multidão ficava revoltada com o que ele estava fazendo. E ele falava: oh, peraí, eu sou filho do Altíssimo. Sabe por quê? Porque eu nunca vou fazer nada sem antes ver meu pai fazer. Porque eu sou imagem e semelhança dele. É isso que faz a diferença. Quem você está imitando hoje? Quem você escolheu seguir os passos hoje? Quem você escolheu ser o seu tutor? Aquele que vai cuidar, zelar da sua vida. Aquele que vai falar: olha para mim, veja o que eu faço e faça também. Então, por mais que você fique triste, as suas atitudes, as minhas atitudes, elas vão sim dizer de quem eu sou filho. Não tem como eu fugir. Nome lindo, mas não levou à salvação. Nome majestoso, mas não levou ao céu. O nome que poderia ser invejado, mas deixou longe do Pai. Ironia é isso, mas verdade. O homem que se chamava filho do Pai, mas estava longe do Pai. E olha que não era filho pródigo, mas estava longe. Por quê? Por causa das suas atitudes. A minha e a sua atitude vai dizer de quem você é filho. Guarde essa palavra no teu coração. Nunca se esqueça dela. E você vai ter que dizer: Bartimeu, Bar Jonas, Barrabás. Eu sou Barrabás. Barrabás sou eu. Eu que mereço ser crucificado. Mas o amor do meu Pai é tão grande que ele me privou de uma morte horrenda. Veja que o povo queria pegá-lo na lei. E eram os seus. Eram os seus.
quero orar por você nessa hora. Que você possa sair daqui nessa noite, podendo entender e fazer esta escolha. Quem é o seu Pai? Você vai ter que responder. Um dia, você vai ter que apontar e dizer: Ele é meu Pai. Porque as pessoas vão parar na rua e vai te perguntar: quem é teu Pai? Você é filho de quem? Quem é o teu Pai? Você vai estar fazendo alguma coisa e as pessoas vão falar: você parece com Ele. Você lembra de Pedro, quando Jesus saiu para ser crucificado, e aí ele tenta se esconder, aí chega uma menina e fala: você parece, porque você fala como Ele. Ele tentava se esconder, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque a fala de Pedro condenou a ele, condenou de quem ele era filho, quem era o Pai dele. Não tem como a gente fugir disso. Não tem como fugir. As pessoas vão te perguntar: quem é o teu Pai? Mesmo que você não queira responder, mas as suas atitudes vai permitir que ela veja e automaticamente possa ter uma ideia: quem é o teu Pai? Mas eu tenho a certeza no coração que você vai poder bater no peito e dizer: Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Eu vou ser como Ele, andar como Ele, falar como Ele e vou sentir como Ele. Ele será. Ele é o meu Pai. Assim será. Ele é o teu Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora. Eu entrego, eu apresento cada uma dessas vidas que estão na tua casa, na tua presença. Todos nós entramos na tua casa, e é verdade que em alguns momentos nós não sabemos, e até mesmo temos a dificuldade de identificar e de entender quem é nosso Pai. Fazemos tantas coisas, aceitamos tantas coisas que o mundo nos oferece, e às vezes a gente está tão preocupado com o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, mas a gente se esquece de como o nosso Pai vai se sentir mediante as nossas atitudes. E nós erramos, nós entristecemos ao Senhor, aborrecemos ao Senhor com as nossas atitudes. Mas nessa noite, nós oramos ao teu nome e nos arrependemos e fazemos uma confissão nesta hora, que o Senhor, o nosso Deus, é o nosso Pai. E a tua palavra diz, Senhor, que com o coração a gente crê, mas com a boca a gente confessa. E diz a tua palavra: todo aquele que nele crê será salvo. E o Senhor nos tornou, nos fez filho. O Senhor nos faz filho. E nesta noite, nós nos tornamos filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Filhas do Altíssimo. Ser e tornar a ser novamente imagem e semelhança do Pai. E tudo aquilo que o diabo tentou colocar sobre nossa vida para nos mascarar, roubar a nossa identidade de filho, nós rejeitamos agora na autoridade do teu nome e declaramos para que o inferno possa ouvir que temos um Pai e o nosso Pai está no céu. E nós somos o teu filho. E nós nos arrependemos se em algum momento as nossas atitudes não eram atitudes de filho. Assumimos um compromisso com o Senhor, renovamos
aliança de filho com o Pai. Não é uma aliança com a igreja. Não é aliança com o homem. Mas é uma aliança com o Pai. Então receba, Senhor, esse renovo de aliança de filhos e filhas nesta hora do teu nome. E verdadeiramente o inferno irá ver que somos de fato filhos do Altíssimo. Dê aos teus filhos, Pai, nesta hora, o selo do Espírito Santo, para que por onde eles passarem, principados e potestades possam ver quem é o Pai deles, quem é o Pai dela. Ao chegar no trabalho, as pessoas vão apontar para você e vai falar: eu estou vendo algo diferente em você. E aí você vai falar: sabe por quê? Porque o Pai me abraçou. Você está vendo uma alegria no rosto, porque é a alegria do Pai. Aonde nós formos, nós seremos identificados, será perceptível. As pessoas irão ver e irão perguntar confusa o que está acontecendo. E aí a gente vai rir e vai falar: o Pai me adotou. O Pai me adotou. Eu tenho a marca do Pai. Aonde formos, seremos identificados. Assim como Pedro tentou fugir, eu declaro em nome de Jesus, ainda que você tente fugir, ainda que você tente negar, mas todos irão reconhecer a marca do Pai sobre a sua vida. Todos vão ficar confusos, mas você sabe que sobre você há a marca do Pai. E você sabe de quem você é filho. De quem você é filho. Em nome de Jesus. Pai, nos dê, Paizinho querido, uma semana abençoada. Porque a verdade é que nós não sabemos como vai iniciar a nossa semana. Não sabemos o que iremos passar. Mas na autoridade do nome de Jesus eu declaro sobre a vida de todos que aqui estão, grandes livramentos virá da parte do Pai. Aquilo que estava tramando contra a sua vida, o Pai, Ele está impedindo agora. E você verá esta semana o quão grande é o amor do Pai. Só porque você disse que eu sei quem é meu Pai e você foi sincero, a tua semana será completamente diferente. E o nome do Pai será ressaltado. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana onde podemos regozijar na tua presença. Sabemos que o amor de Deus, o nosso Pai, o Paizinho, o Abba, aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que nos consola, aquele que nos conforta no momento de dor, de tristeza, aquele que nos traz a certeza do coração de que tudo vai bem, de que tudo vai dar certo. E o grande Consolador, o Espírito Santo de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Herdeiro, aquele que nos faz o Herdeiro junto, o Filho também do Abba, nos concede uma semana de paz, uma semana de vitória, para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Abba, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Saia daqui com essa palavra. Você tem Pai. Você tem Pai. Saia daqui. Tem uma semana abençoada. Uma semana de vitória. Terça-feira, às 8 horas, uma consagração abençoada. Se você tem disponibilidade, esteja aqui na casa do Abba para poder estar junto nessa manhã de consagração, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quarta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui celebrando o nome do nosso Abba novamente. Domingo pela manhã, nós não teremos o culto pela
versão. Todos votem e votem de forma consciente, de forma madura. Não vou dizer em quem você deve votar, mas se você tem dúvida, como filho do Abba, peça direção a Ele e diga: Pai, se o Senhor fosse votar agora, em quem o Senhor votaria? Se o Senhor falar que não votaria nessa pessoa, eu sou igual ao Senhor, eu não voto. Votem com maturidade, votem com consciência, para que amanhã você não se arrependa da escolha que você fez. Amém? Continue sentado mais um pouquinho antes de sairmos. Chamar a tia Maria, que é você. Tia Maria.